Nós vamos falar sobre a farmacovigilância na pesquisa clínica, tá? Então, a farmacovigilância, ela está aqui na fase 4, tá, da pesquisa clínica, que é aquela fase pós-comercialização, né? Então, o produto, ele já foi aprovado, ele já está no mercado, sendo usado por muitas pessoas, né? Então, agora eu tenho um número muito grande de pessoas utilizando aquele medicamento, tá? Ou aquele produto, né? Então, estudos de vida real, porque agora eu tenho diversos subgrupos da população utilizando aquele medicamento, o que não era possível, né? Com os estudos clínicos, tá? Então, nós temos, né, na pesquisa clínica, a fase 1, né, a pesquisa envolvendo seres humanos, né, fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 4. Então, na fase 4 é que está as ações, né, que entram as ações da farmacovigilância. Bem, a fase 4, né, são estudos, então, que confirmam que os resultados obtidos na fase 3 são aplicáveis a uma grande parte da população que apresenta aquele problema de saúde. Então, nessa fase, o medicamento ele já foi aprovado, né, e ele está no mercado, ele já está sendo comercializado e usado por muitas pessoas. Então, há um acompanhamento dos efeitos daquele produto, né, daquele medicamento, principalmente efeitos relacionados às reações adversas, e por um longo prazo, né? Então, agora são muitos anos, né, que esse medicamento vai ser acompanhado. E as autoridades regulatórias, né, no caso do Brasil, a Anvisa, ela vai utilizar os resultados, né, obtidos aí na fase 4 e para tomar decisões, né? Por exemplo, o registro, né, vai registrar ou não o medicamento ou o produto. Bem, a farmacovigilância, ela, com relação à área de atuação, né, ela está inserida na farmacoepidemiologia, que é uma sub-área da epidemiologia, né, que é a grande área. A farmacovigilância ela pode ser definida como um conjunto de métodos e técnicas que tem por objetivo a identificação e a avaliação dos efeitos do uso, né, esses efeitos podem ser agudos ou crônicos, no conjunto da população, né? Então, agora é um número muito grande de pessoas, ou em subgrupos de usuários expostos a tratamentos específicos, né? Então, são subgrupos de usuários que até então, né, até a fase 3, não foram avaliados. Outra definição aqui da Organização Mundial de Saúde é que a farmacovigilância é uma ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e a prevenção de efeitos adversos ou qualquer problema relacionado a medicamento. Bom, como um objetivo geral da farmacovigilância, né, ou de uma forma bem simples, a farmacovigilância ela busca contribuir para a utilização segura, racional e eficaz dos medicamentos. Como objetivos específicos, né, da farmacovigilância, né, nós podemos então destacar identificação de efeitos indesejáveis, né, os efeitos adversos, as reações adversas, raras e desconhecidas, né? Então agora é possível detectar uma reação adversa rara, tá? Então seria um caso, por exemplo, em 1000 casos, né? Já que eu trabalho agora, eu consigo avaliar um número grande de pessoas. E casos também de efeitos desconhecidos, né? Que até então não foram detectados, até a fase 3. E com esses dados é possível quantificar o risco desses efeitos indesejáveis. E também identificar fatores de risco associados àquele medicamento, ao uso daquele medicamento, né, que até então não foram associados, né? Informar os profissionais da saúde sobre os riscos e os problemas relacionados ao medicamento,
né? Então, os profissionais da saúde, eles precisam ter essas informações, né? Os prescritores, principalmente, daquele medicamento. E melhorar a atenção ao usuário. Então, o usuário daquele medicamento, ele precisa saber quais as reações adversas daquele medicamento, né? O que pode acontecer quando ele utiliza aquele medicamento, né? Que está relacionado, então, com a segurança. Informar e subsidiar as autoridades da área da saúde sobre os riscos e os problemas relacionados a medicamento. Né? Então, a Anvisa, por exemplo, ela precisa dessas informações, né, para suas tomadas de decisão. Né? Inclusive, esses resultados podem fazer com que as bulas dos medicamentos sejam alteradas, né? Tem alguma inclusão de algum efeito adverso relacionado ao uso daquele medicamento, ou alguma alteração na bula, nas precauções, nas contraindicações, né? Efeitos indesejáveis, ou até mesmo eles podem retirar aquele medicamento do mercado. Bom, aqui é uma tabela com fatos, né, ocorridos nos últimos 70 anos relacionados a efeito adverso de medicamentos. Né? Então, quando nós começamos a falar sobre pesquisa clínica, né, no histórico, nós falamos do caso da sulfanilamida, em 1938, né, foi utilizado como solvente o dietilenglicol. Então, começou a acontecer mortes, né, intoxicações fatais por causa do uso do dietilenglicol. Né? Falamos da talidomida, né, que é também um fato histórico, né, dos enantiômeros, né, que estavam em mistura. Tromboembolismo relacionado a contraceptivos orais, carcinoma vaginal e malformações urogenitais associado ao dietilestilbestrol. Bom, enfim, são vários casos aí, né, nos últimos 70 anos, tá? Que tem alguns. Bom, mas agora a pesquisa clínica, né, relacionada à farmacovigilância. Então, se esse medicamento ele já passou por estudos clínicos, né? Por que ele precisa continuar sendo avaliado com relação à segurança? Né? Ele já está no mercado, ele está sendo comercializado, quer dizer, ele já foi aprovado, ele já passou por estudos clínicos, né? Pré-clínico, fase 1, clínico, fase 1, fase 2, fase 3. Por que mesmo assim é importante que ele continue sendo acompanhado e avaliado? Bem, um fato importante que nós já mencionamos é o número de participantes da pesquisa, né? Então, os ensaios clínicos, ele tem um número limitado, né? Então, quando esse medicamento ele vai para o mercado, aí eu tenho um número muito grande de pessoas, né, que vai estar utilizando esse medicamento, tá? E nos ensaios clínicos, não participam todos os grupos, né, específicos da população. Então, por exemplo, extremos de idade, né, crianças, idosos, diversas etnias, né? Então, no estudo clínico, eu posso ter estudos multicêntricos que são feitos em diversos países no mundo, mas mesmo assim, nós sabemos que, dependendo da etnia, né, eu posso ter uma variabilidade genética e, consequentemente, né, a biotransformação daquele fármaco vai ser diferente e posso ter reações adversas, né, numa determinada etnia e o estudo não detectou. Os estudos até a fase 3, né? Condições socioculturais também, eu posso ter hábitos, né, de culturas, hábitos alimentares, por exemplo, que podem influenciar no efeito de um medicamento. Não participam, né, dos ensaios clínicos usuários com mais de uma enfermidade. Pode até
participar, né? Mas na população real, né, eu vou ter diversos tipos diferentes, combinações aí de enfermidades acontecendo ali simultaneamente, né, no mesmo indivíduo. E também eu não vou ter, por exemplo, pessoas que apresentam alguma contraindicação potencial, né? Então, até o momento não foi detectada. E também pessoas que utilizam vários outros medicamentos, né? Então, nas pesquisas até a fase 3, são feitos estudos de interações medicamentosas, mas não são com todos os medicamentos, né? Bom, nos ensaios clínicos, uma outra limitação é que a relação entre médico e paciente é uma relação bem próxima, né? Eu tenho um monitoramento bem rígido, um atendimento, uma atenção muito especial aí com esse paciente, né? Critérios diagnósticos também são em geral mais estritos né, na pesquisa clínica daquele participante, coisa que não acontece, né, na vida real. Não permitem também esses ensaios a identificação de reações adversas raras, né? Que é um caso entre 1000 usuários, né? Então eu preciso de um número bem grande de pessoas para eu detectar uma reação adversa que vai ser considerada rara. E eles também não permitem a identificação de reações que surgem após um tratamento prolongado, né? Ou o indivíduo ele fez um tratamento com esse medicamento, mas depois ele ficou muito tempo sem tomar, sem usar esse medicamento, e depois ele volta a fazer o uso daquele medicamento, né? Então isso também pode interferir, né, no efeito, pode causar algum efeito que não era esperado. Um outro fato que justifica a farmacovigilância é a manipulação de ensaios clínicos, né? Então pode acontecer fraudes, né? Embora tenha as auditorias, tem todas as boas práticas, né, de ensaios clínicos, mas as fraudes, né, as manipulações de resultados podem acontecer, né? Então, casos de manipulação de resultados seriam, por exemplo, comparação do medicamento novo com um que apresenta uma menor eficácia, né? Então já é sabido que o outro, né, o de comparação é menos eficaz, para parecer que o novo ele é mais eficaz. Utilizar para comparação, né, o medicamento novo ou convencional, doses mais baixas ou mais altas, né? Se eu uso doses mais baixas do medicamento convencional, por exemplo, não vai ter o efeito, né? E se eu uso doses mais altas, né, vai dar a impressão, né, que o medicamento convencional é mais tóxico, tem mais reações adversas do que o tratamento novo, né? Estudos pequenos que demonstram diferenças significativas, né? Então, eu tenho um número pequeno de participantes da pesquisa, então, naquela pequena amostra, houve uma diferença significativa. Mas será que quando eu avaliar esse medicamento, esse produto, no número bem grande de pessoas, será que essa diferença realmente vai ser significativa? Né? Eu consigo detectar isso na fase 4. Estudos de múltiplas fases para publicar os resultados que foram favoráveis, né? Então, teve resultados favoráveis, mas não são publicados todos os resultados, né? Estudos multicêntricos e publicação apenas dos resultados onde o estudo foi favorável, somente dos resultados favoráveis. Publicação de resultados em revistas médicas financiadas pelo patrocinador, geralmente é a indústria, né? Então, infelizmente, pode acontecer.
Então, todos esses fatos, né, justifica ter uma farmacovigilância, tá? Então, vou falar para vocês sobre a rede Sentinela, né, que existe. Ela surgiu no ano de 2001 para ser um observatório ativo do desempenho e segurança dos produtos, né, que estão sendo comercializados. Tá? Então, por exemplo, medicamentos, kits para exames laboratoriais, órteses, próteses, equipamentos e materiais médicos hospitalares, saneantes, sangue e seus componentes. E ela foi, então, acabou sendo, né, uma importante estratégia para o sistema de notificação e investigação em vigilância sanitária, o VIGIPOS, que foi instituído, então, pela portaria ministerial número 1660 de 2009. Em 2011, né, foi criado um documento para critérios para o credenciamento de instituições na rede Sentinela. Então, existem instituições que compõem essa rede Sentinela, né, espalhadas aí por todo o Brasil. Tá? Então, esse documento, as instituições, né, que desejassem se adequar, né, elas iam cumprir, então, esses critérios e fazer parte, então, da rede Sentinela, tá? Então, ela poderia ser um serviço Sentinela, tá? Para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E em 2004, então, foi publicada a RDC da Anvisa, número 51, que dispõe sobre a Rede Sentinela para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E também, no mesmo ano, Instrução Normativa da Anvisa, número 8, que dispõe sobre os critérios para adesão, participação e permanência dos serviços de saúde na Rede Sentinela. Os objetivos da Rede Sentinela obter informações de qualidade sobre os eventos adversos e as queixas técnicas, né, relacionados aos produtos, sobre a vigilância no período pós-comercialização, né, para subsidiar, então, as decisões do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Promover e divulgar o sistema de notificação, investigação e vigilância sanitária, né, com o intuito de consolidar a cultura da notificação, contribuir para o gerenciamento de risco nos serviços de saúde, desenvolver e apoiar estudos de interesse do sistema de saúde brasileiro, né, porque ela vai fornecer dados muito importantes, né, dados essenciais para esses estudos, tá? E cooperar para as atividades de formação de pessoa, educação continuada e produção de conhecimento no âmbito do VIGIPOS. Né? Então, as instituições que fazem parte da Rede Sentinela, elas têm que oferecer capacitação e educação continuada para as pessoas, tá? Para os profissionais de saúde. Bom, aqui são as referências, né?